você vai pagar a conta. O que nos leva à função do Estado? Eu queria agradecer aqui o Felipe Neto, porque assim, as pessoas acham que ele não tem utilidade, ou que ele é... Não, você precisa do erro para instigar o debate sobre o acerto. O conhecimento existe na possibilidade da ignorância, eu acredito. Assim como o bem existe dentro da possibilidade do mal. Então ele nos deu uma proporção aqui, nos proporcionou uma oportunidade aqui de discutir o que é o Estado. Porque as pessoas têm essa visão fofinha de que é para fornecer serviços, educação, segurança, proteção, ordem, justiça, pesquisa, proteger o meio ambiente. E não. O Estado é uma aliança entre políticos, empresários e apoiadores do regime diversos na cultura, academia, religião, etc., para eles viverem do seu dinheiro. E isso não é uma coisa nova que eu tô falando, como eu falei lá no começo do vídeo. Isso aqui tá explicado pelo Franz Oppenheimer nesse livro aqui, O Estado, desde 1908. Esse livro aqui tem mais de um século. Ah, mas por que eu nunca ouvi falar dele? Quem que regula o sistema educacional no Brasil? Pois é, vamos lá. Não deveria ser surpreendente que artistas estão recebendo PERSE ou que têm vários gastos de várias formas diferentes que não são racionais do ponto de vista de entregar serviços e qualidade para você pagador de impostos, mas são extremamente racionais no ponto de vista de manutenção do Estado. E note, eu não estou falando só o governo, existe uma diferença entre Estado, governo e governança, ok? Adendo. Estado é a estrutura de Estado, instituições que controlam um país. Ele pode ser governado por diferentes governos, vai ter mudança de lados e tudo mais. Você tem o governo que toma conta do Estado, que no caso agora é o governo Lula, antes era o governo Bolsonaro, pode ser o governo Temer, um dia, quem sabe, será um governo libertário, não sei, ok? E depois você tem governança, que é puramente o ato de fazer a governança de alguma, gerir alguma coisa. Uma empresa tem governança, sua casa tem governança, um servidor de Discord tem governança... A casa de swing tem governança, até se você quiser, é um exemplo fantástico, mas enfim, agora o pessoal vai começar a especular coisas. Mas desculpa, gente, esse exemplo só veio e eu libertei ele, ok? O ponto é... O Estado e o governo estão muito interessados em financiar aqueles que protegem os interesses deles. Por quê? Porque a função do Estado é viver do dinheiro dos outros. Só que como eles são poucos e os pagadores são muitos, e violência tem um custo de transação extremamente alto, é muito caro, é muito incômodo ficar oprimindo todo mundo violentamente, depois de um tempo fica meio óbvio também, pode ficar chato, o pessoal pode se revoltar, é muito mais fácil, e é muito mais barato, e é muito mais seguro se você comprar as pessoas que influenciam as massas. Você pode fazer isso via o desenvolvimento de religiões, via criar uma religião ou infiltrar alguma religião. Você pode fazer isso depois, o Oppenheimer explica isso no livro dele, conforme a religião reduziu o seu protagonismo na estrutura social, você pode fazer isso com a academia, com os artistas, com os influenciadores, com pessoas que vão de alguma forma entrar na cabeça das pessoas e dizer o que elas acham. Você pode fazer isso via um sistema de educação, onde todo mundo tem que passar lá e ouvir a sua versão dos fatos. E assim você mantém o Estado funcionando. Não que isso seja um grande plano em que todos os políticos sentam e calculam tudo como eles vão fazer. Você não precisa fazer isso. Você pode ter um sistema puramente de seleção natural. Estados que fazem isso muito bem vão crescer, políticos que fazem isso muito bem vão tender a assumir o governo e ser o controlador do Estado e implementar as visões deles, enquanto os que não fizerem isso também vão ficar de fora. Então o que você vai ter no longo prazo? Uma tendência muito forte de que o Estado se torne uma máquina de comprar apoio das pessoas, enquanto políticos estão recebendo deles e fica tudo certinho lá. Empresários também vão ter um incentivo para entrar nisso, porque também conforme empresas se tornaram um grande player na governança de países, nos últimos 100 anos, talvez um pouquinho mais, mas enfim. Mas tinha o Pierpont Morgan lá 1800 e tá, mas você entende o meu ponto? Elas também vão ter um incentivo pra entrar na cama ali com o governo, falar, a gente paga umas propinas aqui, defende vocês, doa pra campanha e a gente ganha umas isenções, a gente ganha regulações que impedem... Cadê? Esse livro aqui, muito bom. Railroads and Regulation. É um livro do Gabriel Coco, que curiosamente era um socialista, mas que ele explica como a primeira agência de regulação dos Estados Unidos de transportes queria regular ferrovias, não porque tinha algum problema exatamente, mas porque os donos de ferrovias não queriam mais competir um com o outro, eles não queriam mais
correr riscos e poder falir, eles queriam só combinar, cara, vamos combinar que a tarifa é essa aqui e tudo mais, porque a gente tentou fazer cartéis ao longo de 2 ou 5 décadas e nunca deu certo. Então vamos usar o Estado para fazer um cartel e punir quem não participar dele? Que tal? E assim você teve o começo de regulação. Então vai ter um incentivo para todo mundo entrar dentro desse jogo, participar e você pagar a conta. Essa é a função real do Estado. Não te prover serviços ou cuidar de você. Vamos pegar 3 exemplos relativamente recentes que a gente pode ver disso, ok? Teve o G20 agora no Rio de Janeiro, uau, puta festa, custou caro pra caramba, e teve carro do governo roubado. E aí vai lá, polícia, fuzil, helicóptero, puta operação pra recuperar o carro. Ok, se fosse o seu carro, quem aí, como eu, já foi assaltado, perdeu o celular e tinha rastreador ligado mostrando aonde tava e a polícia falou, mas que veja bem, é que aí sabe como é que é e tal, e ficou por isso. Ou um exemplo também muito... Todo mundo, e a sua mãe, e a sua família, e todo mundo ao seu redor toma mensagem de golpe todo dia. É e-mail, é mensagem, é tudo. O pessoal não descansa, tentando de alguma forma passar a perna em você. Algum deles é preso? Na verdade, boa parte, porque eles estão fazendo isso de dentro da cadeia. E todo mundo sabe. Então, o Estado não vai impedir gente de passar golpe de dentro da cadeia. Ok, tá bom. E quando pegaram as fotos da Marcela Temer e um cara ameaçou vazar e chantageou o Temer? Depois o Temer colocou o cachorro dele, o Alexandre de Moraes, para ir atrás, e o Alexandre de Moraes encontrou o cara, e o cara foi preso. Eles fazem a mesma coisa por quem tá passando golpe nas pessoas hoje? Não. Tá, então a função do Estado é dar segurança ou é proteger a casta monárquica? Ou educação. Vamos lá. O FRJ agora ficou sem água e luz. Não, mas peraí, mas não era pra dar o serviço de educação? Claro que não. A função dela é pagar um grande salário para pessoas influentes serem apologistas do Estado, para serem militantes profissionais em defesa do Estado, especialmente no caso da FRJ e de vários outros no Brasil, da esquerda. É ter uma estrutura de doutrinação, é ser uma barreira para a entrada contra ideologias opostas, no caso, em geral, a direita ou liberais, etc., para que eles não entrem na academia e não tenham validação acadêmica, né? Você coloca aquelas barreiras, não contrata professor, reprova aluno, persegue, tudo mais, para o pessoal não entrar. É criar um espaço também de treinamento de lideranças de esquerda. Essa é a real função da universidade no Brasil, não é ensinar. Até porque se fosse ensinar, eu te perguntaria, ok, então tem alguma consequência para o baixo resultado da educação em geral no Brasil? Seja primário, médio ou superior? A gente sabe que a gente tem um baixo resultado. Existe alguma obrigação legal disso ser entregue com qualidade? Não. Existe alguma punição para alguém por não ter feito esse direito? Não. Bom, então qual é a função real? Entende? Ponto. E aliás, você entende por que você nunca ouviu falar dessas coisas aqui na escola também? Qual que é a função? É educar você ou outra coisa? E é fascinante que não só isso está sendo mais descoberto pelas pessoas, porque a Folha hoje soltou um artigo tentando defender que imposto não é roubo, parabéns. Mas a gente tá vendo esse processo em curso de criação de um estado no Rio de Janeiro hoje. Não só no Rio de Janeiro, em outras favelas e em outras cidades também, mas o Rio de Janeiro é o melhor exemplo escarachado disso. No sentido de que teve problema agora de trocou facção dentro de controlando favela, morro, etc. E os caras começaram a expulsar a gente, quer dizer, eles entraram em titulação de terra e proteção de propriedade privada. Ao ponto em que essas organizações, o maior faturamento delas já não é mais tráfico, é serviços, proteção, alvará, botijão de gás, serviço de luz e internet. Esse é o principal faturamento hoje de boa parte do crime organizado nas favelas e morros do Rio de Janeiro. E não só isso, eles estão não só passando por essa transição de um bando criminoso aberto para um bandido estacionário que toma controle de uma região, eles também estão indo por todos os passos que eu falei antes. Por exemplo, vamos controlar religiões e usar isso para legitimar o nosso mandato em cima dessas pessoas. E aí você vê notícias de a igreja católica sendo expulsa, ou a igreja não sei o quê, ou Umbanda sendo não sei o quê, ou traz o pastor, ou coloca o pastor, ou... Eles estão entrando em religião. Ou baile funk. Agora eles têm Secretaria de Cultura e Lazer. Só falta daqui a pouco ter uma Olimpíada. Nossa, eu devia ter colocado essa na pauta. Puta boa ideia, vou fazer uma Olimpíada.
Agora começa a financiar também, financiamento de cultura, financiamento de artes, das pessoas influentes que vão criar o ideal, que vão mostrar os heróis, que vão... Tudo isso para ajudar a legitimar a governança violenta e legítima dessas organizações em cima dessas favelas. Eu acho que o próximo passo vai ser o quê? Eles criarem as próprias escolas. Eles vão colocar... Provavelmente já tem, mas... Eu ficaria surpreso se não tivesse. Mas o currículo próprio. Imagina isso. Agora vai ter as escolas do tráfico que vão colocar a versão deles. Então, ao invés de você estudar a história dos presidentes, você vai estudar a história dos chefes do... O que eu sei que pra você parece assim meio absurdo, mas já percebeu que é isso que o Estado faz com você? Tipo, a história do mundo foi de acordo com tinha esse grande político ou grande líder e ele fez alguma coisa, ele foi um gênio, e daí você olha todos os políticos e é tipo, tá, mas eles são retardados, por que eu deveria acreditar que esse cara é um gênio, sendo que esses daqui são um bando de idiota? Ah, é porque ele que escreveu, né? Ah, entendi o que tá acontecendo. E esse proto-estado traficante se mantém pelo mesmo argumento que o estado atual hoje se mantém. Ah, eles são horríveis. Sim, eles são bandidos, sim, mas tem alguns ganhos para a população local. Deslocar esses caras seria muito custoso e claramente é melhor do que uma guerra entre traficantes. As pessoas vão perceber, vão preferir isso. É o mesmo argumento que o Estado usa. Então, não fique surpreso. Não fique surpreso quando você vê o Estado comprando apoio de quem influencia a opinião das pessoas. Os estados que não fizerem isso, os políticos que não fizerem isso, não vão prosperar. E é por isso que você vai tender a ver nos estados um crescimento dele conforme você tem que abarcar mais grupos e uma aliança entre empresários, políticos, influenciadores e religião para todo mundo ganhar e você pagar a conta. Essa é a função do Estado. Se você concorda com isso, muito provavelmente você é um libertário. Seja bem-vindo. Daqui pra frente você só vai passar raiva, cara. Desculpa.